Olá, olá galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre as sociedades africanas. Vamos falar especificamente dos reinos Gana, Mali, Congo e Iorubá. E além disso, eu quero tratar aqui com vocês sobre alguns pontos que eu acho importante de ser comentado, principalmente porque diz respeito e muito ainda sobre a nossa sociedade atual. Primeiro, eu quero começar nossa aula lendo um provérbio africano que diz assim: até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. E por que eu escolhi esse provérbio africano? Esse provérbio, ele diz muito sobre a nossa aula de hoje. As sociedades africanas, elas têm suas histórias, têm suas culturas, é preciso que nós a conheçamos. A começar pelo termo, que não é povo africano ou sociedade africana ou sociedade tribal africana, nada disso. Primeiro que o termo tribal já é um termo muito errado, muito preconceituoso e muito pejorativo e que nós precisamos bani-lo do nosso vocabulário. E segundo, porque não devemos usar no singular sociedade ou povo africano, e sim no plural, pois elas são muitas e diversas. Apesar de algumas singularidades, elas não são as mesmas, por isso é importante o uso do plural. Não estamos falando de uma, mas sim de várias sociedades africanas e que infelizmente ainda hoje é pouco conhecida. E além disso, muito do que se tem registro da sociedade africana e de que grande parte da população conhece é por conta de narrativas eurocêntricas. E aí é que nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas narrativas eurocêntricas, como diz aqui o provérbio africano, os heróis das narrativas de caça serão sempre os caçadores, ou seja, se é uma narrativa eurocêntrica, os heróis dessa narrativa, dessa história, dessa versão da história serão sempre os europeus. E aí, nessa perspectiva, os africanos, eles serão vistos como aqueles povos que são inferiores, que são os povos muitas das vezes menosprezados pela própria história. Trazendo aqui em específico para o caso do Brasil, só em 2003, que foi com a Lei 10.639, que se tornou obrigatório o ensino da história da África e das culturas africanas, afro-brasileiras e mesmo dos povos indígenas, que tornou isso obrigatório no currículo da educação básica brasileira. Ou seja, vocês percebem o quanto que durante muito tempo essa história ela foi menosprezada. Reconhecer a presença africana amplia nossa concepção de mundo e nos possibilita perceber aspectos das relações entre povos e regiões de outros lugares ao longo do tempo. Entender a história dessa população, cuja dinâmica cultural é intensa, proporciona olhares diferenciados sobre as várias histórias que a população africana tem. Além da noção de que o continente africano não é uma coisa só, nos sentidos cultural, político e etc. Essa é uma interpretação equivocada e que é partilhada por muitas pessoas. E agora vocês já sabem disso e não vão mais ter em mente essa ideia de que é uma única sociedade africana, beleza? São várias sociedades e cada uma tem seus aspectos diferenciados em algum grau, em alguma maneira. E aí, galera, agora eu quero comentar com vocês um assunto que é um pouco polêmico, mas que não deveria de ser se nós, enquanto população brasileira, assumíssemos o nosso passado histórico, mesmo que seja um passado um tanto quanto sombrio e um tanto quanto explorador. E do que eu tô falando? Eu tô falando da escravidão, do imperialismo e da exploração que ocorreu muito fortemente no continente africano. E aí, o que isso tem a ver com o Brasil? Isso tem tudo a ver com o Brasil, principalmente no contexto de colonização do Brasil. A escravidão era parte fundamental da economia do Brasil. Foram mais de 300 anos de escravidão, onde os colonizadores
europeus, principalmente os portugueses, iam à África e traziam muitos africanos com base no tráfico negreiro. Mais de 5 milhões de africanos vieram para o Brasil para serem escravizados. Isso quer dizer que o Brasil foi o país em que mais recebeu africanos para serem escravizados. E toda essa escravidão, ela deixa muitas marcas no Brasil até hoje, já que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E essas marcas refletem até hoje na nossa sociedade. E não é mimimi, não é se fazer de vítima, não é fazer de vítima a população negra quando falamos disso. O Brasil, ele tem sim, de fato, uma dívida histórica, social, cultural com os negros e que até hoje não foi reparada. E aí que a gente sofre os reflexos disso até hoje, principalmente pelo Brasil ser um país muito racista. E aí você deve estar se questionando: ah, mas professora, eu já ouvi falar que os próprios povos africanos, eles se escravizavam entre si. E então, quando eu começar a falar especificamente dos reinos, nós vamos entender como que se dava toda essa dinâmica da escravidão entre os povos africanos. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Fazer um exercício aqui com vocês de reflexão. Pense em algum grande reino da história da humanidade. Provavelmente poucos pensaram em algum reino africano. Poucos são as pessoas que conhecem a história da África e sabem que lá existiram grandes reinos. Muito por conta da visão que é difundida sobre a África, ela está ligada à miséria, à fome, à pobreza, enfim, a seus aspectos negativos. Só que a África, o continente africano, ele não está restrito a isso. O continente africano, ele é muito mais que isso. O continente africano é repleto de história, de cultura. A África é o berço da humanidade, e isso não é à toa. É o maior continente da história, só que o que se sabe, o que é estudado ou o que é conhecido é bem pouco comparado com o tempo que existe o continente. E aí, agora que vocês já sabem que na África existiram grandes reinos, vamos conhecer um pouquinho de alguns desses reinos. Vamos começar pelo reino de Gana, ou também conhecido como Reino do Ouro, porque era um reino riquíssimo em ouro. Sério, pensa em ouro. Eles tinham muito mais que isso. E foi um dos mais importantes e antigos reinos africanos. Ele ficava localizado entre o deserto do Saara e os rios Níger e Senegal. E aí é muito importante toda essa sua localização e principalmente por ser próximo a rios, porque água é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A política, ela era exercida pelo rei que cobrava impostos em ouro das outras etnias que faziam parte desse reino, centralizando o poder na capital de Kumbi Salek. E aí é importante mencionar que o reino de Gana ele não teve oficialmente uma política militarista e expansionista, como assim? Não dominava outras regiões. Porém, devido à sua força econômica, ele chegou a ocupar um grande império. Então, por isso que Gana era um grande império, porque ele tinha um grande território. Não necessariamente por conta da sua expansão militar, mas muito por conta da sua economia. E aí, falando de economia, a economia era baseada no ouro, né? Mas também na agricultura, devido à fertilidade da proximidade com os rios, além da exploração do sal e do marfim. E aí, um fato importante de ser mencionado é que o contato com os muçulmanos mais ao norte facilitou com que o comércio se expandisse, principalmente com a utilização de camelos e dromedários que atravessaram o deserto para promover as trocas comerciais, né? Falando sobre a religião era inicialmente politeísta e além disso eles também realizavam rituais e muitos deles era para agradecer aos deuses por conta da riqueza e fertilidade do solo. E aí o declínio do reino de Gana começa por volta do ano 1100, devido ao esgotamento das minas de ouro, já que era essa a sua principal fonte de riqueza. E aí o reino ele vai se enfraquecendo.
Com o reino enfraquecido, alguns ataques começam a acontecer, principalmente, e aí isso marca o declínio definitivo, foi quando ocorre o domínio por conta do Império Mali. Ou seja, o Império Mali consegue dominar o Império de Gana. Vamos agora entender como é que funcionava o Reino de Mali. O Reino de Mali também durou muito tempo e foi um dos mais emblemáticos e importantes durante o período da Idade Média. E aí o Império de Mali, ele já iniciou conquistando territórios ao redor da região em busca de riquezas, a exemplo do Reino de Gana, né? E aí, no Reino de Mali, nós temos um imperador que ele foi super importante, que foi o Mansa Musa. Ele governou de 1312 a 1337. E aí, devido aos contratos comerciais com o Oriente e o Norte da África, Mansa Musa converteu o território do Reino de Mali ao islamismo. E aí, com o território já convertido ao islamismo, Musa peregrinou a Meca com cerca de 15 mil homens e por volta de 100 camelos para realizar trocas comerciais, levando ouro. E em troca, ele trouxe árabes intelectuais que contribuíram com a propagação do Islã no seu império, além de promoverem estudos para a construção de mesquitas, universidades, enfim, para transformar a região, tornando-a uma grande cidade, a exemplo da cidade de Tombuctu. A economia do Império de Mali era baseada na comercialização de cavalos e camelos, na produção do sal, que era o seu principal produto, no ouro, que era uma tradição herdada do Reino de Gana, só que já não era tão abundante assim, no comércio de escravos capturados em guerras, e aí eu já vou comentar essa questão dos escravos, e também na produção e venda de nós de cola, é fundamental para a produção de chás. E aí, falando do declínio do Império de Mali, ele ocorre principalmente no final da Idade Média e início da Idade Moderna, com a intensificação da formação dos Estados Nacionais modernos, já que todo no contexto de expansão marítima europeia, a grande presença e interesse europeu, principalmente dos portugueses, aumentou e muito na região. Além dos portugueses eles serem mais fortes militarmente, esse contato acabou trazendo algumas doenças para os povos africanos e isso também foi enfraquecendo. Fora que, com o governo enfraquecido, algumas cidades passaram a se rebelar contra o governo central. Então, tudo isso foi favorecendo para que o Reino de Mali entrasse em declínio. E aí uma observação, vocês percebem que como que a história ela está interligada, por mais que a gente faça separações entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, enfim, ela está interligada. Nós vamos falar agora do Reino Congo. Ele também foi um importante reino, tendo a sua política centralizada numa autoridade que era chamada de Manicongo, e ele recebia tributo das suas províncias dominadas, né? A economia era baseada no comércio de sal, de ferro, tecidos e produtos de origem animal, como couro e carne. E aí, voltando a falar de contexto de expansão marítima, no século XV, os congoleses eles passaram a ter contato com os portugueses, né? Já que os portugueses eram pioneiros dessa expansão marítima. E aí, com esse contato, eles passaram a desenvolver atividades que consistiam basicamente na captura de pessoas para serem escravizadas pelos europeus. Só que assim, não eram todos os congoleses que estavam diretamente nessa relação de venda e compra de pessoas para serem escravizadas. E aí, devido a todo esse processo de relação entre os portugueses e o Reino de Congo, grande parte dos congoleses e seus descendentes eles foram escravizados. E aí, essa relação que a princípio o Reino de Congo achava que era uma coisa boa, foi trazendo muito prejuízos para o reino. E aí isso foi levando ao declínio o Reino de Congo, que ele estava cada vez mais ficando enfraquecido. E aí agora falando da questão da escravidão,
que existia nesses reinos africanos. Eu cheguei a mencionar do reino de Mali e do reino de Congo. E aí agora vamos entender como que se dava essa dinâmica. Existia escravidão nos reinos africanos? Existia. Porém, a ideia de escravidão era bem diferente da que era praticada pelos europeus com toda essa questão do colonialismo. E aí nós vamos entender que para os europeus, os escravos, eles não eram nem considerados gente, desde a ideia da captura, a questão do tráfico negreiro e toda a questão da exploração. No caso dos reinos africanos, assim como desde a antiguidade, no chamado Egito Antigo, por exemplo, já existia escravidão, só que era numa lógica um pouco diferente. Os escravizados eram inimigos vencidos de guerras ou pessoas que tinham alguma dívida. A ideia de escravidão com o tráfico negreiro como lucro não existia. Então, assim, percebam que é uma lógica de escravidão diferente. Você está retirando, nos casos dos europeus, as pessoas da sua região e trazendo elas forçadas, obrigadas. E aí a exploração já começava nessa parte com o tráfico negreiro, trazer para outro continente para você fazer um trabalho forçado. Muitas pessoas, quando eram capturadas, elas durante a viagem, né, nos navios negreiros, elas preferiam morrer, elas se jogavam, se lançavam ao mar, porque de alguma forma sabia que o que esperavam elas seria muito pior do que a morte. Era uma forma de você tentar fugir dessa escravidão de qualquer maneira. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é importante para tirarmos a ideia de que essa escravidão justifica ou justificava a escravidão que os europeus fizeram, ou mesmo a ideia de que os europeus nunca pisaram na África para explorar. Muito pelo contrário, eles pisaram sim, eles escravizaram sim, eles exploraram sim, eles mataram sim. Pois bem, acho que deu para esclarecer um pouco toda essa questão da escravidão. Agora, já para encerrar a questão dos reinos, deixa eu comentar com vocês sobre o reino Iorubá. O reino Iorubá ele era organizado em cidades e estados que formavam pequenos reinos independentes que mantinham trocas mercantis e de legitimidade política. As aldeias onde ficava o rei eram designadas como cidades, independentemente do tamanho que tinham. A qualificação para essa designação estava na importância da existência da moradia, enfim, palácio do rei. E aí, falando da sociedade, da sua economia em si, é importante termos em mente que a sociedade era uma sociedade patriarcal, ou seja, os homens adultos exerciam poder primário e as funções de liderança. E aí a gente observa isso na economia, já que a agricultura era exercida exclusivamente pelos homens. E aí as mulheres ficavam restrito cuidar das crianças, dos animais, da limpeza, do preparo de alimentos e também da venda de produtos agrícolas. Falando do declínio do Império Iorubá, ele se dá no início do século XIX, quando eles sofreram com a invasão de alguns povos. E também por conta do contexto de imperialismo quando eles foram colonizados pelos britânicos. Enfim, eu acho que deu para compreender bem essa questão dos reinos africanos, que eles eram sim muito importantes. Eram grandes impérios. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da dinâmica de funcionamento das sociedades africanas, a importância delas serem estudadas e principalmente para quebrarmos preconceitos e estereótipos que temos em torno dessas sociedades africanas. Então é isso e nos vemos na próxima aula. Beijo, beijos e bons estudos!